E aí, gente, tudo bem? Eu tô gravando essa aula para deixar já aqui, né, nessa aula do dia 18, já que a gente não conseguiu ter nossa aula ao vivo, certo? Eu vou deixar esse vídeo, é um vídeo de introdução sobre o assunto que nós vamos começar a estudar para a terceira avaliação, tá? Que é Grécia Antiga, né? Enfim, nós vamos estudar aí sobre a civilização grega, né? A tão importante civilização grega. Por que ela é tão importante assim? Porque ela vai ter muita influência sobre a nossa civilização atual, no presente. Muito da nossa cultura nós herdamos, né, dos gregos, além de várias outras civilizações antigas, como a gente já estudou, né? A Grécia tem uma importante, então, a contribuição, né, para a civilização ocidental, que é, no caso, a nossa cultura, nossa civilização ocidental. Legal? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve análise, né, sobre a divisão do período histórico dessa Grécia. A gente vai tratar aí de uma civilização que se desenvolve há mais de 4.000, né, anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, certo? Então a gente vai começar hoje analisando exatamente essa divisão histórica, legal? Olha só, gente, primeira coisa que você tem que fazer aí é abrir seu caderno, pausa o vídeo, abre seu caderno, bota a data de hoje, dia 18, certo? Bote a sua data no seu caderno, coloque lá, Grécia Antiga, o primeiro assunto, né, após as suas férias, que a gente vai começar a abordar, estudar aí em História com o professor William, certo? Bote lá, professor William, História, a data de hoje, e já anota isso que está aparecendo na sua tela. O período, né, a gente chama de cronologia. O que é crono? Vem do grego, cronos, né, significa tempo, e logia significa estudo. Então, é um estudo da divisão do tempo da história dos gregos. A gente, na história, para estudar, né, essa civilização grega, a gente divide em 4 períodos da história da Grécia. O período pré-homérico, que é um período em que esses povos que vão dar origem ao povo grego vão começar a chegar ali na região que a gente vai estudar no mapinha, na próxima aula, na região onde hoje é a atual Grécia, certo? Então, é a composição de 4 povos que vão migrar, né? Lembra aquele período em que o ser humano eram povos, né, nômades, então que eles migravam ali pela região, saindo da África, se espalham com o tempo, com o passar dos anos, pela Europa. E é nesse momento em que esses povos eles vão se sedentarizar nessa região onde vai ser a Grécia, certo? Então, quando isso acontece, quando esses povos chegam lá e começam a se desenvolver como civilização, é exatamente no período pré-homérico, legal? Em seguida nós temos o período homérico. O que é o período homérico, professor? Homero, que dá o nome ao período homérico e pré-homérico, ou seja, antes de Homero, era um poeta grego, né, que vai escrever 2 grandes poemas que a gente chama de epopeia, esses trabalhos em literatura, certo? As epopeias gregas, elas narravam grandes feitos históricos, né, de heróis gregos, misturava um pouco de história com religião, com mitologia, né? Então não quer dizer que aquilo que esteja escrito fosse de fato real, mas para o grego aquilo era importante, né? Porque misturava com a sua religião. Então muito da mitologia grega que nós conhecemos hoje, que a gente vê nos filmes, nos cinemas, nos livros, né, como Percy Jackson, a série de livros e tudo mais, alguns já devem ter lido, e isso vem exatamente desses 2 livros, desses 2 poemas que Homero, esse poeta grego, teria escrito, né, é o que a história nos traz hoje. Que livros são esses? Que poemas são esses? A Ilíada e a Odisseia. Exatamente, né? A Ilíada vai narrar a guerra de Troia, né, onde aparece o herói Aquiles, né, um semideus quase imortal se não fosse o seu calcanhar, não é isso? Vai aparecer a figura de Zeus, de Poseidon, são todos esses nomes mitológicos que a gente bem conhece hoje. Esses 2 livros são importantes porque ajudam a gente a entender um pouco da cultura grega antiga, não é? Depois desse período vem o período arcaico, que é importante. Por que esse período arcaico, professor? Porque é nesse momento, gente, que vai surgir as
a tal da cidade-estado grega. Cidade-estado é um conceito que nós já estudamos, né, nas primeiras avaliações, inclusive estudando Mesopotâmia, não é verdade? Então a gente sabe que, por exemplo, a Suméria ela se organizava em cidades-estados, né, como Ur, né, como Lagash e várias outras. Pois bem, aqui nós vamos ter as mais famosas cidades-estados do mundo antigo, que são duas mais famosas, né, gregas, Esparta e Atenas, né? Vocês já devem ter conseguido aí ouvir, né, e conhecer um pouco disso através dos livros, do cinema, enfim, né? Alguém já deve ter ouvido falar de Esparta e Atenas, os espartanos, né? Dos 300, aquele filme e tal. Pois bem, é nesse período que essas cidades vão surgir, vão se organizar como um sistema social em que os gregos vão começar a viver em cidades-estados. É no período arcaico, por isso a gente faz essa divisão para o aluno ter uma compreensão melhor. Depois vem o nosso período clássico, que é o período de maior apogeu, ou seja, é onde a cultura clássica grega ela surge, né, no seu mais alto nível de riqueza cultural, política, social, na cidade de Atenas. É quando surge a filosofia, um momento muito importante para a civilização humana como um todo, pois a filosofia até hoje é a base do nosso pensamento, né, ocidental. Por isso os gregos são tão importantes. Beleza? Pois bem, dito isso, você já anotou essa divisão do período de fundamental importância para a gente compreender, né, as aulas seguintes que nós vamos ter aí pela frente. Dito isso, gente, o que nós vamos... Deixa eu voltar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos... Eu vou te passar aqui um vídeo rapidinho, só para você ter uma noção de porquê, né? Qual a importância que nós temos para estudar a história da Grécia Antiga, certo? Deixa eu dar o play aqui no vídeo e você já vai apreciar. Esse vídeo está disponível no YouTube, certo? Chama Grandes Civilizações, a Grécia Antiga. Venha comigo aí. A Grécia Antiga, primeira parte. A beleza é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no Mar Egeu há 2.600 anos. Pois bem, né? A gente viu aí então a importância do mundo grego, do pensamento, né, desses gregos antigos. Imagina só, 2.600 anos antes de Cristo, eles vão se desenvolver, né, e basicamente criar as bases aí para o nosso pensamento atual hoje, certo? Mas isso a gente vai ver numa próxima aula, e dessa vez uma aula ao vivo, tá bom? Que vocês vão pegar o link gerado lá no Sponte, vão copiar, colar no seu navegador, e aí vão ter acesso à sala virtual comigo para a gente estudar ao vivo, trocando ideia, você tirando suas dúvidas, compreendendo legal, beleza? A gente fica por aqui. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima.